Em nossa jornada de hoje, mergulharemos profundamente em um dos aspectos mais negligenciados e dolorosos dos relacionamentos modernos: a função invisível das mulheres. Sigmund Freud, ao analisar a formação dos laços humanos, destacou que grande parte do inconsciente molda nossas expectativas e comportamentos afetivos. Ele enxergava o casamento e os vínculos amorosos como campos de projeções emocionais não resolvidas, onde, frequentemente, a mulher era colocada no papel silencioso de curadora emocional, terapeuta informal e mantenedora da estabilidade psíquica do homem, sem nunca receber reconhecimento claro por isso. Desde o início da história afetiva humana, a mulher foi socialmente educada para ser a guardiã invisível do equilíbrio emocional dentro da relação. Através do que Freud chamou de superego cultural, foi incutido nas mulheres o dever de amortecer a raiva masculina, suportar a imaturidade afetiva e oferecer compreensão ilimitada, como se essa fosse a expressão natural do amor. O trágico é que, muitas vezes, nem mesmo os homens percebem que buscam isso, mas, inconscientemente, esperam ser cuidados como filhos, admirados como heróis e perdoados como crianças travessas. O problema é que essa função não é nomeada. Ela é invisível, oculta sob camadas de expectativa silenciosa. A mulher que ousa questionar, que coloca limites, que recusa ser terapeuta de um homem emocionalmente negligente, é frequentemente rotulada como fria, difícil ou problemática. Freud apontava que o recalque, mecanismo de defesa em que desejos e necessidades são suprimidos para evitar conflitos, atinge as mulheres de maneira brutal. Elas reprimem sua dor, sua exaustão, seu desejo de também serem cuidadas, tudo em nome da sobrevivência do amor. Essa função invisível também gera um paradoxo devastador. Quanto mais uma mulher cuida emocionalmente, menos ela é valorizada. Freud descrevia que o objeto amoroso que se torna garantido, sempre disponível, acaba sofrendo uma espécie de rebaixamento psíquico. O desejo masculino diminui, a admiração se esvai e o respeito se torna opcional. A mulher, então, é condenada a ser o suporte invisível de um castelo emocional que nunca reconhecerá seu alicerce. Ao analisarmos isso pela ótica freudiana, percebemos que a função invisível é alimentada não só pelo desejo inconsciente masculino de regressar a uma fase infantil, onde a mãe era fonte incondicional de amor e aceitação, mas também pela autoimagem feminina construída para suportar esse fardo. Freud via o superego feminino como fortemente marcado pela culpa e pela necessidade de aprovação externa, o que perpetua o ciclo de autossacrifício silencioso. O mais trágico é que, dentro dessa lógica, a mulher se torna vítima de um paradoxo cruel. Se ela ama demais, é tomada como garantida. Se exige reciprocidade, é acusada de ser egoísta ou insensível. Sua dor é silenciosa, sua frustração é internalizada, e a sociedade ainda a culpa por não saber manter um relacionamento. O inconsciente coletivo sustenta essa estrutura como algo natural, como se cuidar emocionalmente do outro fosse a verdadeira medida do valor de uma mulher. E é exatamente aqui que o grito de indignação começa a se formar. Um grito que ecoa na alma de milhares de mulheres que se veem presas em relações em que são ao mesmo tempo a âncora, o salva-vidas e o barco, mas que ninguém reconhece como essencial para a travessia. Freud nos ensina que, para curar essas feridas, é preciso primeiro dar nome a elas. É preciso rasgar o véu da invisibilidade e entender que amor não é servidão emocional, que amar não é anular-se, e que o verdadeiro laço afetivo saudável é construído sobre a troca, não sobre a doação unilateral. E a grande pergunta que fica, após essa primeira imersão é: quantas mulheres estão vivendo hoje sem sequer perceber a função invisível que lhes foi imposta?
Quantas estão adoecendo emocionalmente por carregar sozinhas o peso de duas almas em uma relação? Freud, se estivesse vivo hoje, talvez dissesse: a maior revolução feminina do século não será o direito ao trabalho ou a política. Será o direito de existir emocionalmente em igualdade dentro de um relacionamento. Se na primeira parte desvendamos a existência da função invisível das mulheres nos relacionamentos à luz da psicanálise freudiana, agora precisamos aprofundar como esse mecanismo se instala desde a infância, moldando inconscientemente o destino emocional de tantas mulheres adultas. Freud defendia que a estrutura psíquica é forjada nas primeiras relações, especialmente no vínculo mãe-pai, e que essas primeiras experiências determinam o que cada indivíduo buscará ou tolerará em suas relações futuras. E é aqui que encontramos a raiz silenciosa da função invisível. A mulher foi treinada emocionalmente desde muito cedo para ser o suporte do outro. Quando uma menina cresce em um ambiente onde aprende que seu valor está atrelado a agradar, cuidar e se sacrificar, ela internaliza essa programação como algo natural, inevitável. Freud chamava isso de identificação, um processo inconsciente onde a criança absorve o modelo de comportamento esperado, moldando seu próprio ego para se adequar às expectativas externas. Assim, muitas mulheres tornam-se especialistas em ler emoções alheias, antecipar necessidades, evitar conflitos, tudo isso em detrimento da própria individualidade. Na vida adulta, essa programação invisível se manifesta de forma devastadora. Mulheres entram em relações já predispostas a assumir o papel de mães emocionais dos parceiros. E o mais perverso, o fazem sem perceber. Freud dizia que o inconsciente não distingue entre realidade e fantasia. Por isso, muitas mulheres acreditam que cuidar do parceiro, suportar suas crises, suportar seus abandonos emocionais, é a verdadeira prova de amor. A função invisível se fortalece assim, silenciosa, sutil, mas absolutamente corrosiva. O que essas mulheres não percebem, até que seja tarde demais, é que, ao assumir essa função, elas deixam de ser vistas como parceiras e passam a ser vistas como ferramentas emocionais. Freud descrevia que o desejo humano é mantido pelo mistério, pela alteridade, mas quando a mulher se torna previsível, maternal, incondicional, ela perde aos olhos do parceiro a aura de desejo e mistério que sustenta a paixão. Em outras palavras, ao cuidar demais, elas matam o desejo que lutam para preservar. A armadilha é cruel. O parceiro inconscientemente exige essa função, se acomoda nela, mas também a despreza. A mulher, por sua vez, acredita que falhou quando o relacionamento esfria ou quando passa a ser tratada com descaso, sem entender que a estrutura toda estava condenada desde o início. Freud apontava que o amor adulto é frágil porque carrega a nostalgia da infância. E, para muitos homens, a mulher que cuida demais se torna uma projeção da mãe, e não mais da amante desejada. E não para por aí. Quando a mulher começa a adoecer emocionalmente, desenvolvendo ansiedade, depressão, sensação de vazio, o sistema ainda a culpa. Dizem que ela não soube ser companheira, que exige demais, que está sempre reclamando. O próprio Freud já observava que o recalque do desejo feminino, a negação das próprias necessidades, era um dos principais fatores de sofrimento psíquico nas mulheres de sua época. E, assustadoramente, esse cenário permanece atual. A libertação desse ciclo não é simples. Exige primeiro que a mulher reconheça a função invisível que desempenha, o que para muitas é devastador. Significa encarar o fato de que muito do que elas consideravam amor era, na verdade, autoanulação. Significa admitir que o relacionamento que sustentavam era um palco onde apenas um ator era celebrado, enquanto a outra, ela mesma, desaparecia nas cortinas da história. Freud ensinava que todo sintoma é uma mensagem do inconsciente. Portanto,
A exaustão que tantas mulheres sentem, o ressentimento silencioso, o choro escondido, não são fraquezas. São gritos da alma pedindo libertação. A função invisível precisa ser desmascarada, nomeada e, sobretudo, rejeitada. Não para destruir os relacionamentos, mas para reconstruí-los em bases mais justas, humanas e saudáveis. Ao final dessa segunda parte, uma pergunta se impõe. Quantas vezes você, mulher, se percebeu exausta sem motivo aparente? Quantas vezes sentiu que carregava sozinha a responsabilidade pelo sucesso emocional da relação? Quantas vezes acreditou que amar significava suportar silenciosamente a ausência, o descaso, o abuso emocional? Freud nos ensina que onde havia sofrimento sem nome, deve haver uma revolução consciente. E é essa revolução, íntima, silenciosa, mas profunda, que começaremos a desenhar na próxima etapa desta jornada. Ao mergulharmos ainda mais fundo nesta análise freudiana da função invisível das mulheres nos relacionamentos, chegamos ao ponto em que a psicanálise revela algo ainda mais inquietante. A mulher que assume essa função não apenas se sacrifica, mas, em um nível inconsciente, acredita que esse sacrifício é o preço a ser pago para ser amada. Freud chamava esse mecanismo de compulsão à repetição. O impulso inconsciente de reviver antigos padrões de dor, acreditando que, desta vez, será diferente. Assim, a mulher, sem perceber, busca parceiros que inconscientemente confirmem sua posição de cuidadora emocional, alimentando um ciclo silencioso de frustração e abandono. Essa compulsão cria uma armadilha psíquica devastadora. Quanto mais a mulher se doa, mais se sente desprezada. Quanto mais tenta salvar o relacionamento, mais se afunda na invisibilidade. A função invisível não é apenas um papel social, é uma prisão emocional. Freud dizia que o desejo humano é estruturado em torno da falta e que tentar preencher a falta do outro é uma tarefa fadada ao fracasso. A mulher que tenta ser tudo para o parceiro, mãe, terapeuta, redentora, está condenada a se sentir nada no final. Essa dinâmica gera sintomas que Freud descreveu como angústia, histeria, melancolia. Na prática, vemos mulheres exaustas, ansiosas, insatisfeitas, mas que culpam a si mesmas. Não sou boa o suficiente, não faço ele feliz, devo me esforçar mais. A cultura tradicional reforça esse ciclo perverso, vendendo a imagem da boa esposa como aquela que se anula com um sorriso, que silencia suas dores em nome da harmonia familiar. O sorriso, neste contexto, torna-se a máscara da prisão emocional. Mas há algo ainda mais brutal. A própria sociedade pune as mulheres que tentam escapar dessa função invisível. A mulher que ousa dizer não ao papel de cuidadora, que exige reciprocidade, que coloca limites, é rotulada como fria, egoísta, difícil de amar. Freud chamaria isso de resistência social, o mecanismo pelo qual a cultura tenta manter o status quo, sufocando qualquer tentativa de emancipação verdadeira. Assim, muitas mulheres, temendo o julgamento, retornam docilmente à função que as destrói, acreditando que é seu destino. No entanto, a psicanálise freudiana também oferece uma via de saída. Freud acreditava que a cura acontece pela tomada de consciência, pelo trazer à luz aquilo que antes estava escondido nas sombras do inconsciente. Para quebrar o ciclo da função invisível, a mulher precisa enxergar o padrão, nomeá-lo e, acima de tudo, se recusar a repeti-lo. Ela precisa se confrontar com a dolorosa verdade. Amor não é sinônimo de autoaniquilação. Amar não deve custar a própria existência. Essa ruptura, no entanto, é dolorosa. Envolve luto. O luto da mulher idealizada que suportava tudo, o luto dos relacionamentos que não sobreviverão ao novo posicionamento, o luto da identidade construída em torno da função invisível. Freud dizia que o luto é o preço da liberdade psíquica.
E é justamente esse processo de morte simbólica que permite o renascimento de uma mulher inteira, que ama a partir da escolha e não da necessidade, que constrói relações baseadas na troca e não na exploração. Ao atravessar esse luto, a mulher experimenta uma nova forma de ser. Ela se torna visível para si mesma. Suas necessidades deixam de ser pecados secretos. Suas emoções deixam de ser vergonhosas. Seus limites deixam de ser obstáculos e passam a ser expressões legítimas de amor próprio. A mulher que rompe com a função invisível torna-se, nas palavras de Freud, uma sujeita do próprio desejo, alguém que deseja, que escolhe, que recusa, que se afirma. Essa transformação assusta. Assusta a mulher, que foi ensinada a temer sua própria força. Assusta a sociedade, que se beneficia da docilidade feminina. Assusta os homens, que terão que aprender a se relacionar com uma mulher inteira, e não com uma sombra de si mesma. Mas é essa transformação, dolorosa, profunda, revolucionária, que inaugura uma nova era nas relações humanas. Relações entre iguais, onde o amor não é servidão, mas encontro. Por isso, ao final desta terceira parte, deixo uma pergunta que Freud adoraria que cada mulher fizesse a si mesma. Este relacionamento em que estou me torna mais viva ou mais invisível? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma nova vida. Uma vida onde amar não seja sinônimo de desaparecer. Ao entrarmos na última parte dessa análise profunda baseada na filosofia de Freud, nos deparamos com o momento mais crucial: a verdadeira libertação da mulher da função invisível nos relacionamentos. Freud dizia que, onde estava o id, deve advir o ego, ou seja, onde existiam apenas impulsos inconscientes e repetição cega de padrões, deve emergir a consciência crítica, a capacidade de dizer eu sou em vez de eu sirvo. Essa é a revolução silenciosa que acontece dentro da mulher que rompe com o destino que lhe foi imposto. Libertar-se da função invisível é uma ruptura que começa no íntimo. Não basta mudar de parceiro, não basta exigir respeito. É preciso mudar a maneira como a mulher se enxerga. Durante séculos, a cultura ensinou que o valor da mulher estava em ser útil, agradável, adaptável. Freud nos mostrou que essas exigências sociais penetram profundamente no inconsciente, moldando o superego feminino, essa voz interna que cobra perfeição, que culpa, que diminui. Para ser livre, a mulher precisa se rebelar, primeiro, contra essa voz interna que a faz crer que só é digna de amor se for invisível. Essa revolução interna é silenciosa, mas devastadora. A mulher que desperta para si mesma começa a recusar tarefas emocionais que lhe eram atribuídas automaticamente: consolar sem ser consolada, perdoar sem ser compreendida, apoiar sem ser sustentada. Ela começa a dizer não. Um não que ecoa como um trovão em estruturas que estavam acostumadas à sua eterna disponibilidade. Freud nos ensinou que o não é o primeiro ato de individuação, o primeiro passo rumo à construção de um verdadeiro eu. Mas o despertar tem seu preço. Freud foi claro ao afirmar que sair da repetição neurótica implica suportar a ansiedade da novidade. A mulher que abandona a função invisível enfrenta o vazio. Quem sou eu se não sou a que cuida, a que salva, a que renuncia? Esse vazio é, paradoxalmente, fértil. É o espaço onde um novo modo de existir pode ser construído, onde o amor deixa de ser sacrifício e se torna escolha, onde o relacionamento deixa de ser campo de guerra e se torna terreno de encontro entre dois seres inteiros. Em termos freudianos, essa transição exige um trabalho árduo de elaboração psíquica. A mulher precisa revisitar sua história, identificar os momentos em que aprendeu que ser amada significava se anular, reescrever essas narrativas internas. Precisa suportar a culpa de se colocar em primeiro lugar. Uma culpa que não é dela, mas do sistema que a condicionou
a se sentir errada por existir para si mesma. À medida que esse processo avança, uma nova identidade começa a emergir. A mulher que não pede permissão para existir. A mulher que não mede seu valor pelo quanto ela é necessária, mas pelo quanto ela é verdadeira consigo mesma. Freud chamaria essa mulher de sujeita do desejo, alguém que se move no mundo a partir de seus próprios anseios, e não das expectativas alheias. Essa mulher desperta provoca reações ambivalentes, admiração e medo, amor e rejeição, inspiração e resistência. Alguns homens se afastarão, incapazes de lidar com alguém que não pode mais ser moldado à sua imagem e semelhança. Outros homens, mais maduros, mais inteiros, se aproximarão, não para sugar, mas para compartilhar. Essa seleção natural dos relacionamentos é, na verdade, uma bênção. A mulher livre atrai parceiros igualmente livres. A sociedade, claro, tentará silenciar essa mulher. Tentará rotulá-la de arrogante, fria, egoísta. Mas a mulher desperta entenderá que esses rótulos são medalhas de honra, sinais de que ela saiu do script, de que ela recusou ser figurante da própria vida. Ela saberá, como Freud sabia, que a liberdade psíquica não é para os fracos. É para aqueles que ousam enfrentar o terror da solidão inicial para depois conquistar a plenitude da autenticidade. E então, finalmente, o amor se torna possível. Não o amor baseado na necessidade, na carência, na função, mas o amor entre dois sujeitos inteiros, que escolhem caminhar juntos não porque precisam, mas porque desejam. O amor onde a mulher não é invisível, nem cuidadora, nem mártir, mas uma presença viva, pulsante, desejante. O amor onde ser vista não é uma exceção, mas a regra. Encerramos, assim, este mergulho na função invisível das mulheres nos relacionamentos sob o olhar de Freud. Que cada mulher que ouviu até aqui saiba: sua liberdade não é apenas possível, ela é urgente. E ao conquistá-la, você não apenas salva a si mesma, você reescreve o futuro das relações humanas. Que a revolução silenciosa continue e que ela comece, agora, dentro de você.